Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo do fundo da minha alma que esteja tudo perfeito, tudo maravilhoso, o melhor possível. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que já é a segunda pessoa que me pergunta, acho que nessa semana, sobre isso. Então vou fazer um videozinho tentando passar para vocês tudo o que eu aprendi sobre como que eu notei que as larvas do Tenebro Molitor começaram a virar pupa com muito mais facilidade. O que eu aprendi, né, nessa situação? Duas coisas que eu acho que influenciam bastante. Um é a temperatura. Eu acho que quando tá calorzinho, assim, eu percebo que quando tá calor, elas viram muito mais. Eu percebo, assim, que tem uma transformação dessa fase, né, de larva para pupa, desenvolve muito mais, assim, o calor, né, a temperatura. Então, nos dias frios, eu percebo que não tem tanta, como se diz, assim, não aparece tanta pupa em cima do substrato. Então, o frio excessivo, eu sei que dá uma travada nessa transformação delas, de larva para pupa. Outra coisa também que eu percebi, porque eu percebi uma época assim que estava muito devagar, estava muito lento, as larvas estavam comendo, e muito pouco virava pupa. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo, o que estava acontecendo. Eu tive a intuição, eu não vi em lugar nenhum, gente, eu só tive a intuição de que poderia ser alimentação. Então, o que eu fiz? Eu comecei a cortar as coisas bem fininho, mas, gente, assim, ó, microscópico, quase transparente. Quanto mais fininho, quanto mais... gente, eu acho que... eu sei que para os besouros, isso que eu vi num vídeo, até de um... Era um vídeo estrangeiro, assim, né? Eu vi que eles passavam no triturador, aquela couve chinesa, se não me engano, e dava triturado para os besouros. Isso eu sei que os besouros gostam de coisa bem triturada. E as larvas bem fininho, o alimento cortado bem fininho. Então, essas são as duas coisas que eu observei bem, que quando tá muito frio não tem muito o que fazer, né? Porque como é que eu vou botar todas essas pupas aqui num ambiente quente, né? Eu não tenho ainda eu não alcanço ainda isso. Então, eu dependo do tempo, né? Dias mais frios, dias mais quentes. Mas o que eu mais percebi é a maneira que tu dá o alimento para elas. Com certeza. Se tu cortar bem fininho o alimento, tu vai começar a observar que, claro, elas vão se alimentar melhor, né? Geralmente, quando eu converso com uma pessoa que diz que tá difícil, por que esses rolinhos de papel higiênico no meio das pupas? Porque esse daqui é o meu caçador, né? Ela caça pra mim os besouros, eles ficam tudo aqui dentro. Hoje eu já tirei. Ontem eu fiz uma super limpeza, porque passou o final de semana, né? E então hoje só tá o que virou de ontem pra hoje. Então é isso, são essas duas dicas que eu tenho pra dar. Cortar o alimento bem fininho, deixar sempre o alimento fresquinho pra eles, novinho, né? E colocar por cima do substrato, assim, quando elas são novinhas. Porque assim, ó, quando elas são novinhas, elas estão em cima do substrato, né? Estão embaixo do substrato. E se tu colocar a fonte de umidade muito grossa ou muito longe delas, possivelmente elas não vão chegar lá. Então, desde novinhas, eu já penso nisso. Eu corto bem fininho para não ter umidade e coloco umas 5, 6 fatias dentro de uma caixa, assim, bem fininhas, para elas começarem a se alimentar desde cedo. Eu acho que isso também ajuda muito.
pensar na alimentação delas no começo, né? Então, e elas vão começar a se alimentar cedo e vão ter um desenvolvimento, eu acho que bem mais rápido. Eu acredito muito nisso, porque eu vi isso acontecer, né? Foram essas coisas, essas providências que eu tomei. É se preocupar que porque assim, ó, as larvas do tenebro molitor, quando tu tira os besouros e deixa só o farelo com os ovos, o que acontece? Tem um momento onde elas não precisa colocar fonte de umidade. Como é que tu fica sabendo o momento de colocar fonte de umidade pros filhotinhos? É quando eles começam a soltar casquinha por cima do substrato, viu? Começou a ver casquinha, já começa a colocar fonte de umidade. Assim foi como eu aprendi, mas como sei que muitas vezes vai larva maior e fica com uma larvinha maior, eu sempre coloco desde o primeiro dia que eu tiro o besouro, já vai fatia bem fininha por cima do substrato, que eu vejo que as larvas consomem, né, bem, e começam a se desenvolver mais rápido também, lá desde o comecinho. Então essa é uma outra dica que eu posso dar para vocês. Se preocupar em alimentar elas desde pequenininha, né? Uma coisa bem fininha. Gente, tem que ter paciência para cortar o alimento delas. Tem que ter paciência. Tem que ter muito amor, né? Para fazer isso. Porque elas não... como eu vou dizer, elas não vão se alimentar. E se elas não se alimentar, elas vão passar dessa fase da metamorfose delas, de larva para pupa, entende? Então assim, ó, corta bem fininho o alimento. E se for comprar alimento em fruteira, tira a casca do alimento, né? Faz tudo bem feitinho, devagarinho, com vontade. Se são folhas verdes, eu não largo a folha verde inteira dentro do substrato. Eu pico ela como se eu fosse comer, bem picadinho, feito com amor. Perdão pelo dedo na frente da tela, gratidão pelo perdão. Que eu ainda tô aprendendo. Enfiei de novo. Ai, que difícil. Aí... esse daí são as coisas que eu sei que quando eu também tive esse momento onde elas não viravam nada, ficava aquela coisa de come e não vira pupa nunca, eu me preocupei com isso. Farelo novo, né? Elas têm que comer bastante farelo. Farelo sempre bem novinho, bastante, né? Não deixar elas no frase muito tempo. Bastante farelo, bastante fonte de umidade picada bem fininho. Com certeza, elas vão dar um resultado muito bom. Eu garanto para vocês. Eu tenho quase certeza. Sempre quando alguém me pergunta isso, eu sempre digo, tu corta bem fininho o alimento delas? Ah, mais ou menos. Eu sei que cana, gente, quem tem cana para alimentar eles, tem o ouro nas mãos. Não sei se sabem. Cana é maravilhoso para alimentar eles, que a cana não mofa, eles devoram tudo. E eu ainda não tenho cana, eu ainda não consegui trazer cana para minha chácara, mas se eu pudesse... o que tu vai fazer para melhorar a tua criação? Acho que uma das primeiras coisas que eu poderia fazer para fazer algo melhor para ela seria plantar cana, né? Mas ainda não consegui, eu moro na cidade grande, e aqui tá bem difícil para eu conseguir muda de cana, mas eu queria muito muda de cana. Né, pro meu vizinho amado, André, que eu não sei se tem cana. Ô, André, tem cana aí, André? Eu queria tanto. Um beijo, Dé, se tu vê esse vídeo. Aí, cana é uma coisa que eu indico muito, é muito... Acho que a alimentação, a fonte de umidade mais perfeita para tu dar para os teus tenebres, eu acho que é a cana, né? E claro, não vai dar só cana, dá outros nutrientes, né? Mas a cana é bem interessante de dar. Então é isso, gente. Espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida é só perguntar. Sou extremamente aberta para ajudar todo mundo. Que assim como eu comecei, eu encontrei pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, né? E é muito legal, assim, tu poder
dar uma dica que tu tem e saber que essa dica pode mudar a realidade de uma pessoa para melhor, né? Então é isso. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês com a melhor energia possível e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, estou aberta a tentar ajudar com maior amor e carinho. Beijo!